Luizinho, AZ35, e hoje quem nos assiste sabe quem é sem olhar. Porque é o nosso primeiro convidado. Primeiro convidado, e estava frio, né? Foi no inverno de 1958, mais ou menos. Foi, né? Nossa. Era a Copa do Mundo? Copa do Mundo, exatamente. Era a Copa do Mundo. Foi lá dentro no outro estúdio. E hoje ele está aqui para continuar. Deu uma volta no mundo aí, Portugal. Deu uma volta no mundo. E a terceira entrevista dele. É a terceira entrevista dele. Então fala aí. Quem que é o moço? O nosso convidado é o nosso amigo, já de muitos carnavais, Vitor Carvalho. Um prazer receber você sempre. Maravilha. Sempre bom estar aí com os amigos e para falar sobre a nossa cidade, as coisas boas que acontecem nela. Né? É isso aí. Quantos anos faz que o Vitor esteve aqui mesmo? Antes, da primeira? Foi antes de ir para Portugal, não foi? Acho que foi 2023. 23. Tipo maio, né? Por aí. E você já estava de malas prontas para Portugal. Uhum. Faz tempo, hein? Já faz um tempinho. Faz tempo. Até fazia frio, né? Fazia frio. Naquela época frio. Havia alguma coisa chamada inverno. Estava bem frio. Agora está bem quente. E não 2 sóis para cada um. Mas e aí? Vamos falar do que hoje, então? Pois é, eu acho que a gente tem que falar da incubadora. Da incubadora que é um de projeto artistas. que nunca terminou, né, ou foi interrompido, mas ele mudou de sede, né? Então era legal o Vitor comentar, né? O que como é que funciona, quanto exatamente. tempo, tem sede, aonde é a sede. Isso mesmo. E aí, vamos falar sobre. Muito bem, gente. Olha, a Incubadora de Artistas é uma associação cultural, né? Aqui da cidade, fundada pelo Igor Spacek, nosso saudoso Igor, e por mim também, né? Uhum. E que quando a gente pensou num formato de associação, foi muito rápido o raciocínio, assim. Por se tratar de incubadora, é sempre para dar incentivo, né? E a gente, quando era os dois, no caso, né, temos uma atuação artística desde a adolescência. Então a gente pegou assim lá atrás, né, na nossa adolescência, o que a gente gostaria que tivesse na cidade e que a gente tinha que ir embora para São Paulo porque aqui não tinha. Sim. Então era um lugar de exposição, lugar que promovia eventos culturais, etc., que, né, Atibaia não tinha na nossa época. E então a gente foi formatando esse modelo. E através de vários setores da arte, não só das artes, mais focado nas artes visuais, mas a gente fomentou música, a gente fomentou cinema, fomenta, né? Cinema, artes visuais, enfim. E hoje, a fundação da incubadora é do ano de 2013, né? E a gente está em 2025. E nesse tempo que a gente ficou atuando aqui na cidade, o que é muito legal de você ver hoje artistas assim destacados no cenário nacional e que citam a incubadora como um celeiro né, de incentivo para a carreira. E é legal que o pessoal nunca esquece, é muito legal, né? Seja nas artes visuais, seja nas artes plásticas, seja principalmente na área do audiovisual, que a gente fomenta o cinema desde 2013, de uma Street forma... art também. A arte de rua, né? Sim. E o audiovisual é o que se destaca pelo formato que a gente criou, né? Que é o Festival Brasileiro de Nanometragem. Ele é brasileiro e acontece em Atibaia desde 2013 e que tem, assim, os seus tentáculos internacionais através de parcerias com o festival na França, enfim. É um festival, assim, que... Em média, a gente tem inscrições de 16, 18 estados do Brasil inteiro, né? Então ele mapeia toda a produção audiovisual de quem está começando ou de quem está experimentando as artes visuais, no caso do cinema, né? E a gente criou esse formato que é 45 segundos, né? Então é um festival de filmes muito curtos, né? Por isso chama nanometragem, e ele possibilita tanto o jovem fazer um filme com celular, por exemplo, quanto até pessoas que já experimentam no audiovisual, mas que querem enfrentar esse desafio de tentar passar uma ideia em 45 segundos. Hoje, falar em 45 segundos é até demasiado longo, né? Porque as mídias foram se 15 segundos, 20, né?
Mas na época a gente já foi uma sacada que não era, né? Na época não tinha essa necessidade, né? Isso. Então, a gente até pensa em baixar um pouco para 40 segundos em vez de 45. Isso já tá é ficando interessante. longo, né? Que loucura isso, né? Isso é interessante, porque eu lembro que no começo do nanometragem, eu pensei, cara, 45 segundos é pouquíssimo tempo para você contar. Como é que você conta e, na verdade, hoje, 30 segundos... E o que é legal é que, no decorrer desses anos todos, né, a gente já tem nanodocumentários, Ah, que legal. Nanofilme de terror. Que legal. Nanoclipe, todos os né? gêneros que Todos havia os gêneros que existem no cinema já estão pipocando no nanometragem, que no começo não, era uma coisa mais genérica, né? Assim, Mas agora já tem bastante. Teve anos que, o ano retrasado, parece que não lembro de cabeça, ganhou um nano documentário, né? Então é muito legal de saber que as pessoas estão fazendo, né? E está criando um público para isso. Inclusive, nós fizemos a transmissão na pandemia. Em 2020, né? Foi o único ano... Não lembro se foi 2020, 2021. Foi 2021 que a gente fez Eu vou colocar o link aí embaixo para quem quiser assistir o que a gente transmitiu ao vivo, que está aí gravado. Nós fizemos a transmissão daqui porque não podia fazer. Foi o único ano que ele não aconteceu, né, fisicamente, aí num cinema ou na rua, né? Mas a gente fez pela internet, né? E teve bastante visualizações, né? Tem Vitor, fala uma coisa para mim. Qual é a... Eu quero participar. E eu sou arquiteto, ou eu sou advogado, ou eu sou... qualquer outra coisa. Eu posso? Ou só a galera do audiovisual? Qual que é o critério para nanometragem? Não, qualquer pessoa pode participar. Criança até 90 anos, 95, 112, depende da bateria da pessoa. Bateria, né? Então, o pré-requisito é fazer um vídeo. Fazer um vídeo de até 45. Tem nanometragens que são de 10 segundos, né? Mas a maioria passa de 30 segundos. Legal, né? Legal. Aí passa por uma banca classificadora. Passa por uma seleção, a gente exibe no festival em média de 70 a 80 filmes, né? Num dia só, bastante. Em 1h30, praticamente. Isso que é interessante, para um festival de cinema, gente participa. Em pouco tempo. E em 2025, como vai ser? Olha, vai ser aqui em Atibaia, né? A gente está em fase de aprovação e as inscrições já estão abertas no site www.festivaldenanometragem.com.br. Está embaixo, estou colocando aí no vídeo. No e GC. aí as inscrições até metade de abril e vai acontecer até o final de maio, né? Possivelmente a gente acredita que vai ser exibido em praça pública, com uma telona de cinema, como foi feito ano passado, que deu bastante, foi um resultado bacana. É um mês, maio é um mês que não costuma chover, então não tem tanto problema de chuva. Problema assim, né? Do jeito que está, não dá mais para prever, né? Mas, enfim, a gente acha que a gente tem um cuidado, isso desde a primeira edição, cuidado técnico, né? Quando não é realizado no cinema, por exemplo, vai ser a segunda edição que vai ser feita ao ar livre, né? A gente tem um cuidado técnico de levar uma tela de um tamanho legal, com equipamento legal, para tentar reproduzir a sensação do cinema. Não é uma coisa projetada qualquer, de qualquer com forma, um data show qualquer. Não, é com equipamento específico, alugado para isso, né? Porque a gente acredita que fazendo na rua a gente tem um acesso maior e é mais democrático, né? Para as pessoas que estão passando olhar. Sim. E sem falar que desde o ano passado a gente realiza as oficinas também nos bairros, né? De nanometragem para criançada, envolve escola. Aí a gente faz uma mostra paralela nessa exibição dos filmes realizados pelos alunos das oficinas. Então já cria aí, vai formando um público para futuros cineastas, né? A gente tem depoimentos de cineastas hoje que já atuam, fazem tipo, sei lá, clipe do Chitãozinho e Chororó, e que saíram do nanometragem aqui do nosso festival, né? Que despertou a vontade de trabalhar nessa área através do festival. É isso que nos motiva a continuar sempre fazendo o festival, que está indo para a sua 12ª edição esse ano. 12ª edição já. E os parceiros, quem Olha, são sempre a prefeitura é muito importante, a parceria com a prefeitura, porque é ela que vai viabilizar o espaço público, as oficinas, né? E muita raça, né? O pessoal da incubadora se desdobra aí através das inscrições, assistindo todos os filmes. Né, a gente tem jurados internacionais que participam também dessa seleção. Eu gosto de falar assim, mas por que vocês não anunciam jurados, né?
porque a gente criou um sistema que é muito legal. Primeiro que a gente só avisa os jurados depois que encerra a inscrição. Isso é um fator chave para a gente. Porque senão você fala que o cara vai... Ele fala avisos lá, se o cara é um professor de universidade, se inscreve lá que eu vou ser o jurado, não sei o quê. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente só convida o júri depois que se encerram as inscrições. E, como é uma coisa muito fácil, né, 40 segundos, o que a gente manda a cinta dos filmes, eles dão nota de 0 a 100, seguindo os quesitos, basicamente, do cinema, roteiro, fotografia, ideia original, né, blá, blá, blá. E aí quem dá a premiação é a planilha do Excel, não tem choro nem vela. Então o júri ele não se reúne no momento para discutir, né? Para brigar, elencar, quem que é o melhor, quem não. Né? É o planilha do Excel, porque os júris não se conversam. A gente manda, às vezes tem júri de Portugal, da Espanha, da França, jornalistas daqui do Brasil envolvidos na área de cinema, professores de universidade principalmente, né? E eles não se conversam, eles assistem e dão a nota. Acabou. A gente recebe as planilhas, primeiro lugar ficou esse, segundo esse. Né? Nunca deu empate até hoje. Se der, a gente resolve. Resolve lá, né? Entre os jurados, fala, empatou isso aqui, qual que vocês querem, né? É difícil, né? É difícil. E o critério qual é? O critério é essa planilha do Excel mesmo, tem dado super certo, né? Então, por exemplo, se a gente elenca lá 6 itens para a pessoa dar nota, ele dá de 0 a 100. Ideia, né, roteiro, fotografia, enfim, todas as demandas do cinema aí. E aí ele vai dando nota, né? E aí a matemática diz que... Aí o cinema vai alto, hein? E agora o Brasil ganhou o primeiro Oscar depois de 80 anos, né? E quem sabe aí no futuro... Né, não muito longínquo, alguém está ganhando um Oscar aí, que o primeiro filme foi do Festival Brasileiro de Nanometragem. Porque não é um projeto só da cidade de Atibaia, é um projeto do Brasil inteiro, né? É um Festival Brasileiro de Nanometragem. Sim. Ele é um festival registrado, o nome, tudo certinho. Quando a gente criou, a gente teve essa preocupação. Então, a gente fica muito feliz. Tem um desdobramento muito legal na França, o Festival Francês de Contis. Eles exibem os nossos filmes e a gente exibe os filmes deles aqui, né, de nanometragem, que é uma categoria que não existe na França, foi a incubadora de artistas que exportou. Eu ia perguntar isso, não tem lá. Não tem, eles até demoraram para perceber, olha, mas a gente não pode fazer porque não tem aqui. Tá, mas não tem, a gente faz, não tem problema. Então, a gente tem essa parceria com esse festival. O festival deles está indo para a 30ª edição, já um festival tradicional. Quase o dobro quase o dobro do nosso festival. E é um casamento que deu super certo. A gente já aparece em livros na França, de audiovisual. Você estava comentando o livro, né? Atibaia está lá, carimbadinha no livro da história do cinema na França, né? Porque esse festival é a história do cinema na França. Na França, que é na verdade é um livro que um jornalista fez sobre o Festival de Contis, que é um dos festivais mais antigos da França, né? Sem parar, né? Sem ter interrupções, assim. É um festival underground, tradicional, só de curta-metragens, né? Mas ele é um festival alternativo muito respeitado na França, né? E a gente está lá carimbado, a gente participa, eu pessoalmente participo desde 2006, de alguma forma trabalhando com esse festival, e efetivamente a parceria desde 2013 com o Festival Brasileiro de Nanometragem. Que maravilha. Você tem de cabeça, mais ou menos, um número de participantes, de inscritos? Você pega uma média de 120 por ano, multiplica vezes 11, é o que a gente tem aí de incentivo. Nossa, tudo isso? Tudo isso. 120, 130 uma média, quase. Uma média de 120 inscrições, né? Legal. A gente faz uma seleção, cai para uns 80, 70, depende do nível dos filmes, né? E a exibição, aí é feita uma cinta dos 45. Cinta, gente, é um vídeo só, com todos os vídeos num vídeo só. E é muito legal que o festival ele tem várias particularidades. Primeiro que assim, você assiste um festival em 1h e pouco, 1h10, 1h15. Segundo que assim, é uma coisa que para a molecada é muito fácil, porque ela está na internet, estudando, escutando música e lendo livro ao mesmo tempo. É basicamente isso, porque você está assistindo um nanometragem de 45 segundos, você absorveu aquela história, às vezes tem uns que são muito bons mesmo, você fica... Aí já começa outro, começa outro, então é uma experiência audiovisual muito interessante e única, né? Que só o nanometragem
proporciona, permite. É uma experiência inovadora que eu falo assim. Para o espectador. A gente tem relatos, tem, por exemplo, um casal que vem de São Paulo para ver o festival todos os anos, é a agenda, né? Sim, é a agenda do casal, né? Fica ligando, quando já marcou a data, não sei o que a gente quer se programar para ir e tal, não sei o que. Muito legal. Então é muito legal ter esse retorno, né, que a gente está tendo agora. Parceria de divulgação aqui em Atibaia. Quem que ajuda vocês a divulgar? Olha, a internet, Instagram, Facebook e nós mesmos, né? E a mídia. Por exemplo, o Atibaiense, a mídia local, o Atibaiense é o jornal que sempre deu espaço para o Festival Brasileiro de Nanometragem, publicando desde a convocação, que a gente chama, e também quando sai o resultado dos filmes, eles sempre publicam também, que é muito importante para o jovem cineasta, porque já aparece o nome dele no jornal oficial, para constar no currículo dele. Legal. E isso, a Atibaiense sempre deu essa força desde a primeira edição. Né? Legal. É muito legal esse tipo de apoio, porque vira e mexe eu recebo até recortes dos autores. Olha, lembra que eu participei? Está meu nome na lista. Daí eu pego assim, tem uma foto da matéria do Atibaiense. Da matéria do Atibaiense. Né? Então esse apoio é fundamental, porque é muito importante, principalmente para os jovens cineastas que estão participando e destacar aqui também que o Atibaiense sempre foi parceiro da incubadora, né? Eles sempre deram a maior força de divulgar os eventos, as exposições, enfim. Legal. Isso é importante para o jovem que está começando ou para o artista que está começando, porque é um jeito oficial de ele provar, seja na universidade, seja depois por um currículo qualquer. Olha, tem aqui minha participação, mas prova, tá aqui, ó, saiu no jornal. No jornal. Né? E esse jornal, né, o Atibaiense está sempre junto com a gente, é muito legal. Legal. Diga, Luiz, quer perguntar? Vitor, a gente estava comentando até antes de começar a gravar, né? Quando a gente fala de incubadora, as pessoas sempre lembram das empresas, incubadora de empresas. Então, existe incubadora no sentido de curadoria, seriam palavras próximas, incubadora? Na verdade, a cultura no Brasil é muito pouco valorizada, então a gente, pensando nesse mote, né, de tentar dar um start para o artista. Então, a ideia principal da incubadora é ser um celeiro de oportunidade para o artista. Né? A gente já realizou mais de 100 exposições de arte na cidade, em todos esses anos. Além das exposições, a gente faz o projeto Ocupa Atibaia, que é um projeto de arte de rua, que também, né, o pessoal vê arte pela cidade espalhada através da iniciativa da Incubadora de Artistas. A gente fazia, que não faz mais, o Festival do Saci, que incentivava o folclore. O Cobertor de Orelha, que era um festival alternativo de música, que a gente pretende retornar esse ano. Enfim, a única hora que a incubadora deixou de existir fisicamente foi na pandemia, né? Claro, todo mundo conheceu o projeto do Galpão 27, que era um projeto também da incubadora, né? Que a incubadora fazia parte do projeto e que foi interrompido precocemente pela pandemia. Sim. E agora a gente se reestruturou e estamos de novo aí com uma sede no berço da cidade, né? Na rua histórica da cidade, na rua José Lucas, onde nasceu a cidade, num casarão de 1917, e que lá funciona agora a nossa galeria, os nossos cursos, né? Tem lojinha para o artista comprar lá o papel dele importado para fazer uma aquarela. Enfim, a gente convida aqui todo mundo para conhecer, quem não conhece ainda. Endereço? A gente fica na rua José Lucas, 138. Está embaixo, no GC. Quarta a domingo, a gente abre, né? Então, por exemplo, domingo você pode ver uma exposição de arte em Atibaia, né? É verdade. Tem lugar que fica fechado, infelizmente, mas a gente está aberto, né? Isso José é muito Lucas... bom. Bem no meio da José Lucas. 138. 138, que é o nome da galeria também. Que é o nome da galeria que a gente tem lá, que é muito importante também a gente criar. Então a gente pensou num sistema completo da iniciação do artista, seja através de curso, ou através de uma chance para ele expor, até o final, que é uma galeria de arte, onde ele pode vender os seus trabalhos. E aqui eu deixo o meu apelo, que é o seguinte... a gente fez uma exposição recente agora, que se chamava 10 por 15 igual a 50. Muito legal. Que é uma equação matemática que a gente criou, né? Nova nas artes. Legal. Qual que é a equação? 10 por 15 é o tamanho da obra, pequenininho, tamanho de foto. E 50 era o valor que ela era vendida, R$50, para ser acessível para todo mundo. Sim. E foi um sucesso, né? As pessoas compravam a obra na exposição, na abertura com o artista presente, já pegava, já embrulhava, já levava e tal.
foi uma coisa muito legal, a gente vai, pelo sucesso que foi, a gente vai fazer outras, né? Então teve artista do Ceará participando, sabe? Porque ele não tem onde expor, é uma dificuldade para o artista ter locais adequados para fazer exposição. E lá funciona uma galeria com iluminação profissional, tudo certinho, tem um expediente de quarta a domingo, né? Coisa que às vezes, infelizmente, até a prefeitura aqui na cidade não tem. Você vai visitar o André Carneiro de domingo, está fechado. Acredito que nessa nova gestão brevemente vai abrir, porque eles estão no começo do trabalho. O João Batista Conte também não? O museu abre. Museu abre. Porque o museu já tem um horário diferente. Quando você vai trabalhar no museu, já tem aquele funcionamento. Aquele funcionamento que inclui final de semana. Mas é muito importante, porque a gente recebe muita visita no domingo, por exemplo, porque está tudo fechado. Não tem atração. Tem que revitalizar o centro, né? Então a gente fica aberto, né? Então, assim, você pode ir lá fazer um curso de aquarela, você pode ir lá fazer um curso de bordado artístico, de desenho, de fotografia, enfim, os cursos estão abertos. Tem argila também, não tem? Tem de cerâmica artística, né? E são todos professores, assim, especialistas na área, assim, pessoas bem legais. Eu vi a exposição, acho que de argila. De cerâmica. De cerâmica lá na... E aí tem lojinha, tem sempre que você vai lá, vai ter uma exposição, né? A lojinha, diferente. Vamos falar da lojinha. O que tem lá? Então, a lojinha surgiu da necessidade, principalmente dos cursos que a gente dá lá, que são cursos, não são cursos de básicos, assim, são cursos de experimentações através da técnica né? Então não é aquele cursinho tradicional de começo, meio e fim, é uma coisa mais moderna, mais contemporânea, através, seja da cerâmica, do desenho, da aquarela, da fotografia, né? E aí a gente enfrentou um problema que não tinha as coisas na cidade. Por exemplo, um papel importado de aquarela não tem para comprar na cidade. Né? Porque nas papelarias e nas lojinhas que tem na cidade, é um material mais para estudante, que está começando. Né? Então você quer um papel melhor, não tem. Tinta, mesma coisa, enfim. Aí a gente fez uma parceria com uma loja de Jundiaí, que existe já há 25 anos. Mais da linha profissional. Da linha profissional. Então, se você encontra pincel importado, papel importado, tinta importada, tela, que é muito importante, né? A tela, a gente tem um super artesão que fabrica as telas que a gente está vendendo lá. A gente aceita a tela por encomenda, que é muito difícil, né? O artista às vezes não tem tempo de fazer a sua própria tela, mas se você quer um tamanho fora de padrão, você não tem para comprar. E aí lá na incubadora você pode encomendar e uma semana chega. Né? Tela de pintura. Tela de pintura. Fora do tamanho de padrão, se quiser, temos padrão também. Mas é uma tela que a estrutura dela, de madeira, é super bem feita, não é grampeada, é tudo feito por um marceneiro super profissional, ela não enverga, é um algodão de Paris com duplo prime que compõe a tela, então é um material de primeira, que você pode comprar assim, que a tela vai durar 100 anos, com tranquilidade. Com tranquilidade, né? Ô, Vitor, até dando uma olhada no que você já publicou, né? Eu acho que uma característica também desse trabalho da incubadora é fazer homenagens, né, a pessoas que foram muito importantes na cidade no mundo das artes, né? Que são os casos do Igor Spacek, do João Silveira, né? Da Beth Verdegai e do Brezeghello, né? Então, assim, tem salas, né? Tem uma preocupação, assim, de ter salas com nomes desses artistas que contribuíram. Todo o pessoal que passou pela incubadora, principalmente, que nos ajudou na associação, desde a sua fundação, e que já faleceram, a gente buscou fazer essa homenagem dando nome nas salas, né? Então, o João Silveira, que atua na música, o Igor, que foi um dos fundadores da incubadora, a Beth e o Brezeghello, que deram a maior força para a gente, trazendo contatos, enfim. Tem o ateliê Lucas Lampos agora também, que é no quintal da incubadora, que a gente está formatando. Tem um quintalzinho ali, né? Quando você entra, onde a gente faz as oficinas também, né? Bacana. Então a gente vai dando nome para sempre essas pessoas estarem na memória da gente aí. Agora, uma expressão que você usou, e assim que, claro, eu tenho uma noção, mas assim eu gostaria que você explicasse, assim, o que são narrativas visuais? É tudo isso que você falou até agora na entrevista? Narrativa visual é como se fosse contar uma história
através de uma expressão artística, né? Que na maioria das vezes é visual. No caso, visual, essa que você citou. Sim. Então, quando você cria uma narrativa visual, ela... até o nome do curso que eu estou dando lá, de fotografia, sim, né? É verdade. É de você... O fotógrafo, ele registra as imagens, né? Mas o que ele vai fazer com as imagens? O que ele quer fazer com as imagens? O que ele quer contar, é isso como, que você... Como ter uma unidade, né? Um trabalho... Que seria mais ou menos, por exemplo, na fotografia, no cinema, a narrativa visual vai ser uma história ou um tema, ou tema, o né? tipo, se é ficção. Sim. E na fotografia também. Então, por exemplo, você pode desenvolver um trabalho de retrato que vai além do 3x4, né? Você conta a história das pessoas através do retrato. Ou você vai fazer uma narrativa do centro histórico de Atibaia, você vai buscar elementos que contem essa história. Né? E como você amarrar isso num trabalho que você vai desenvolver durante um ano, por exemplo? Diferente de você sair e fotografar somente um final de semana. Esse exercício de um ano vai possibilitar você a ter um registro com começo, meio e fim e com muito mais qualidade depois para você poder editar esse trabalho do que um trabalho de um final de semana. Então, por exemplo, eu dou exemplo do trabalho que eu fiz, né, dos retratos, que é um trabalho que foi premiado pela Funarte. Eu comecei em 95 e eu faço até hoje. Né? Ele não parou. O livro que foi lançado, eu fotografei pessoas da cidade de 1995 até 2004. Esse livro é maravilhoso. Então, é um período muito grande. Muito grande. Então, você continua essa pesquisa, esse trabalho? Eu sempre dou uma parada, né? E na hora que tá na hora de fazer de novo, porque vão surgindo novos personagens, né? Aí começa de novo. E eu comecei agora, no mês passado, a fazer a continuação dele. A continuação desse livro. Então, uma nova edição deve virá acontecer. Aí daqui uns, sei lá, 5, 10 anos. Vamos mostrar a capa do livro? Legal, Pode mostrar a capa do livro? Vocês estão vendo aí a capa do livro? É o Mário Abramo, um dos primeiros fotógrafos da cidade. Exatamente. Ele está... o livro está à venda na incubadora? Está à venda lá na incubadora, assim como o livro que eu fiz com a Daniele Avezar, que é uma francesa, que é um trabalho de montagem fotográfica, que a gente fez à distância. E lá na incubadora, uma coisa que eu ia falar, acabei não falando, que é assim, a ideia dessa exposição 10x15 surgiu porque uma prima falou assim, Vitor, você vai comigo para Campinas? Eu falei, mas o que você quer? Né? Fazer o quê? Não, eu quero ir na Tokstok comprar um quadro. Eu falei, mas você não precisa ir para Campinas comprar um quadro industrial. Aqui em Atibaia tem ótimos artistas, né? Então essa falta de noção ou de lugar que Atibaia não tinha realmente, você quer comprar uma obra de arte em Atibaia, não tinha, né? Verdade. Então a gente está fazendo esse papel de ter essa galeria para isso. Então lá você tem quadros realmente caros, mas tem quadros acessíveis, trabalho de artistas mais jovens, não tão consagrados, que vai pagar até mais barato que na Tokstok. E que é um artista daqui que você está estimulando, que ele pode ser um ótimo investimento, porque o da Tokstok vai ser sempre aquele valor. Porque não é uma reprodução também, né? Não é uma reprodução. A gente tem casos assim de quadros que, quando a gente conseguiu quadros, por exemplo, da coleção da incubadora, que a gente recebia doações e tal, quadros que, por exemplo, quando chegou para a gente custava $1.000, já é um preço elevado, e hoje está $5.000. Sim. Né? Porque valorizou, ou porque o artista já faleceu, ou porque o artista cresceu demais. Sim. Enfim, além de tudo é um investimento. Né? Agora, um quadro na Tokstok nunca vai ser um investimento, a não ser aquele valor eterno. Aquele valor lá. E uma coisa reproduzida, feita em escala, né? Diferente do que você pode adquirir na sua cidade, de artistas da sua cidade, que é o que a gente trabalha, o nosso DNA da Galeria 138 é trabalhar com artistas da cidade. Isso eu acho legal, isso eu acho importante falar. Então a gente tem um jovem artista, tem um artista consagrado, tem um artista que está na Globo, tem um artista... Tem de tudo, para todos os gostos, para todos os bolsos e todos os preços. Tem artista lá que está na Globo, verdade, é mesmo. Então mesmo. Agora você pode ver, se não quiser comprar nada, pelo menos ver o que está produzindo de arte na cidade, né? Sim. É um ponto de encontro também, né? Seja através dos cursos, das exposições, dos eventos, né? E que a gente nunca parou de fazer. Para você que está assistindo a gente e não sabe, não conhece Atibaia, a Rua José Lucas, não precisa nem olhar. É só ir para o centro de Atibaia. Atibaia tem 2 igrejas, uma lá e uma cá. É a rua que liga uma igreja na outra, no meio da rua. É o número 138, é a incubadora de artistas.
Vamos reforçar o horário e os dias. De segunda... De quarta a sexta, das 14 às 19, sábado e domingo, das 15 às 19. De quarta a sexta, das 14 às 19, sábado e domingo... Das 15 às 19. Das 15 às 19. Isso aí, chega lá, não paga para entrar. Não paga para entrar, não paga para sair. É 0800. A gente tem uma novidade lá que é o Le Petit Bar. Você pode tomar uma cerveja lá na nossa cozinha. Na cozinha. A gente improvisou lá um barzinho, agora tá. Então você quer tomar um refrigerante, um café ou uma cervejinha, tem só isso também. E só não vai ter comida, nada, porque até do lado ali tem o Brown, a hamburgueria, tem um pastel ali do lado, então a gente quer conversar tomando uma cervejinha, um café, alguma coisa. Tá fácil ali, ainda conhece a casa. Ainda conhece a casa que é bonita, restaurada. Que é bem bacana, que é de 1917, segundo a matrícula na prefeitura, né? Um casarão lá bonito. 1917, nem você tinha nascido ainda não. Tava perto, né? Tava perto. Não, mas olha, você sabe, 1917 é o ano que meu pai nasceu. Ah, é? É. Olha que legal. Então é uma data importante. Importante, né? Claro, lógico. E também acho que tem datas, uma data histórica aí de vários acontecimentos também, né? Sim. Então é legal que Atibaia conserve uma casa, uma né? Arquitetura, né? Uma arquitetura. Que é fiel, tá restaurada a fachada, como era o desenho na planta lá da prefeitura. Original. 1917 é igualzinho. É igualzinho. Só legal. Não tem assim, acho que o desenho original tem a fachada e um muro que pertencia à mesma casa. Esse muro já é a casa do vizinho agora. Desmembrou. Que era o quintal, porque o quintal fazia um L, assim, né? Agora essa parte do L ficou uma outra casa, só tem um fundo agora de quintal. Ali tem e essa casa vai até a outra rua, a 13 de maio, não vai, né? Até a metade. Vai até a metade. Pode ser que ela... num tempo passado ela tivesse essa ligação, mas foi desmembrada, a maioria das casas foram desmembradas para baixo. Ali tem umas casas. Falamos da Casa do Beleza no passado, que é na mesma rua, 13, praticamente no fundo 13 de maio, no fundo, Lucas, exatamente. Né? Aquela a loja de imóveis, a loja de imóveis. Casa linda, aquela casa. Muito Beleza lindo, restaurou também, bem legal. E aí, Luiz? Eu tinha anotado um item aqui, Vitor, que é a sua trajetória acadêmica, né? Você estudou na USP, na Unicamp, nas Belas Artes também, né? Pela ordem foi Belas Artes, USP e Unicamp. Né? Tá legal, USP e Unicamp. E Guimarães, em Portugal... eu fui tentar o doutorado e acabei fazendo outro trabalho lá. E abandonei o doutorado, foi muito legal a experiência. Trabalhei com restauro de patrimônio histórico, né? Recuperando obras de arte, fachadas de esculturas de pedra. Foi um trabalho muito, muito legal, assim. E que estou louco para fazer aqui, mas aqui não tem pedra, muita pedra, né? É mesmo, né? Mas foi um trabalho, uma experiência muito legal de você poder atuar na sua área em outro país. Né? Em outro país, maravilhoso, né? E Guimarães é a cidade onde nasceu Portugal, né? Por uma coincidência, assim, foi lá mesmo. Foi lá que foi falada a primeira vez a palavra Portugal, foi nessa cidade, né? Então, nossa, bacana. A torre que eu trabalhei lá na restauração era do ano de 1280, né? Nossa, 1280. Foi um trabalho mágico, assim, junto com arqueólogos, com a parte de pedreiro, né, e os restauradores que eu fazia parte da equipe. Foi muito legal. 1280. 1280. Faltava um pouco menos de 300 anos para o Cabral chegar aqui. O Cabral nem era nem semente. O tatravô do Cabral, que estava lá na construção. E quando você estava em Portugal, você chegou assim... Que lugares que você circulou? Porque... Então, através desse trabalho, eu fui para 3 cidades, né? Braga, Guimarães e Montmarsan, que é na França. Né? Que, na verdade, não é Montmarsan. Montmarsan é a cidade. O lugar mesmo chamava Artasens, que é onde eu fui fazer um trabalho lá. Mas foi muito legal essa experiência, porque... principalmente em Portugal, a diferença de tamanho, né, de país com o Brasil, as proporções, né? A gente não imagina, lá parece um mini país, assim, uma mini estado de São Paulo, assim, né? Porque é tudo perto, né? É tudo perto, todo mundo se conhece. Tem muita necessidade de mão de obra específica, porque
a mão de obra de lá vai para a Europa, que ganha mais, né? Sim, o pessoal sai. Então tem muita mão de obra específica. Eu, para poder trabalhar nessa obra, eu tive que fazer teste, meu currículo teve que ser aprovado no Conselho de Patrimônio Histórico da região. Da região, né? Então, né, eles têm todo esse cuidado. E, por exemplo, a primeira obra que eu trabalhei tinha 6 vagas e só 2 preenchidas por falta de mão de obra. Né? Era bom porque o trabalho, né, a gente ganhava mais do que fazer o trabalho de 8, né? E essa mão de obra falta lá, né? Falta porque o pessoal vai para os outros países, né? A mão de obra portuguesa vai para a Espanha, para a França, que é perto, e ganha quase que o dobro. Entendi. Né? E mesmo assim, por exemplo, com a União Europeia, as empresas portuguesas podem participar de licitação em outros países, então ela atua não somente em Portugal, como em outros países também. Troca. Né? Entendi. Hoje eu estava ali numa pastelaria do centro e o dono Mário, né? Ele estava comentando, falando de Coimbra, né? Que também é um centro universitário importante. É um dos mais antigos. Dos mais antigos também, do mundo, né? Do mundo, a universidade, né? E quando você estava lá, você era citado assim, Coimbra como uma referência, né? Eu estava numa região mais ao norte, né, um pouco mais distante, que também é conhecida pela Universidade do Minho, que chama, do Minho, né? E que também parecia que você estava no filme do Harry Potter, né? Aliás, todo o imaginário do filme Harry Potter, desde a vestimenta, dos professores, de tudo, foi inspirado em Portugal. Aquela livraria, né? No Porto. Porque a autora do livro morou, era casada com um português, ela morou em Portugal, então ela pegou várias... Então você via realmente os estudantes com aquelas roupas, igual de Hogwarts, lá, andando na rua, assim, né? Parecia que estava num filme, né? Mas era o dia a dia deles lá, né? Dia deles. É muito legal isso, né? Ô, Vitor, mas uma coisa me causa, assim, espanto, talvez, né? A inteligência artificial vai dominar também as artes plásticas? Eu acho que não. Eu acho que toda nova tecnologia, isso na história da arte se repete, assim, desde a invenção da fotografia, por exemplo, né? Que os pintores que faziam aqueles retratos hiperrealistas, né, seja de paisagem ou de pessoas, né, vou fotografar a filha do rei, vou pintar a filha do rei, não sei o quê. Tá. Quando surgiu a fotografia, houve uma comoção no meio artístico. Vai acabar com essa mesma narrativa, né? Depois, eu acho que sempre melhora. Por quê? Por exemplo, citando esse caso pontual que eu falei, aqueles pintores que só faziam o realismo foram obrigados a fazer o quê? O que a fotografia naquela época não tinha? Cor. A cor. Então os impressionistas, eles impressionaram pelo excesso da cor, pelo estudo da cor. Então tem quadros lá, não lembro se é do Monet, por exemplo, ele pintou a mesma cena de hora em hora para mostrar as cores diferentes do dia. Isso a fotografia não fazia, né? Não fazia. Né? Já ficou então eu acho que sempre tem a turma do deixa disso, né? Sim, não, agora tipo acabou, assim, agora não sei acabou, é o sempre fim sempre tem a turma, bom, já que isso aqui chegou nesse ponto, agora vamos além, vamos fazer outra coisa. É o famoso sair da zona de conforto. Até agora isso foi provado na história, principalmente nas artes, na história, que quando inventou o cinema falado em relação ao cinema mudo, cinema colorido, cinema preto e branco. Quando inventou a fotografia digital, a máquina de fotografia digital, ou o celular, acabou os fotógrafos, não acabam, né? Então, eu acho que, é lógico, dá um terremoto na zona de conforto das pessoas. Né? Mas eu acho que há uma preocupação, assim... A única preocupação que se deve ter, que talvez teria que regulamentar, é em relação ao direito autoral, porque a inteligência artificial surfa, por exemplo, a minha tese de mestrado está lá na Unicamp, ela está na rede. São referências, ela vai aprendendo a inteligência artificial vai lá, né? Vai pegar todas as referências. Então, talvez isso nunca aconteceu na história da arte, ou então, acho que uma regulamentação seria bem-vinda, mas não proibir não, isso aí não. Porque essa coisa do proibir é muito estranha, né? As pessoas reclamam muito isso é censura, onde vai meu direito, não sei o quê. A pessoa tem que entender que tem regras,
né? Precisa a ter, regra né? não é censura, é uma regra. Então, por exemplo, a José Lucas, eu falo, a José Lucas tem um sentido, né? Igreja Matriz e do Rosário, Sim, de trânsito. sim. Então, você entrar na contramão é porque você não tem Pois direito à liberdade de Tem uma- expressão, sei é lá. verdade. Sabe? É isso, falta regulamentação. Não se deve confundir regulamentação com censura. O pessoal está censura, confundindo, né? né? É, Principalmente, né? O pessoal que não quer se aprofundar no assunto. Aquela coisa mais rasa, aquela coisa jogada, né? Então, assim, não é censura, é regulamentação. Regulamentação. Né? Esses grandes donos dessas empresas, por que eles fogem da regulamentação? Porque eles vão deixar de arrecadar. Sim. Né? Sim. Daí é um fator, não é de ideologia, não é de nada, é de dinheiro, gente, é capital. É capital. Né? Ele quer que o fake news seja disseminado, porque fake news dá lucro para ele. Só isso. Com certeza. Dane-se as consequências. Né? Agora, imagina se pudesse trafegar no Zé Lucas todos os sentidos, os acidentes que iam ter lá. Né? Sim, então você está regulamentando um sentido de fluxo de trânsito, você não deve entrar na contramão. Fato. É só isso que tem que ser feito, não é proibir, não é, né? É regulamentar. Terra de ninguém também, né? Que é o que está acontecendo na internet hoje. Né? Então, por exemplo, eles que são donos da inteligência artificial, eles não querem que tenha uma regulamentação de direito autoral, porque eles vão ter que pagar para isso, né? De algum jeito. Claro. E aí eles deixam de ganhar. Então eles não querem. Então acho que é só esse detalhe que tem que ter tomado cuidado com isso. Mas sempre o ser humano vai dar um nó na tecnologia. Sempre. Entendeu? Ele vai além, né? Porque é ele que criou. Sim, então, claro. Quanto a isso, então é assim que funciona agora, então vamos fazer assim. A máquina demora para acompanhar. Né? Isso mesmo. E quando ela atingir essa mesma velocidade, daí não sei, daí a gente tá ferrado, velho. Quando ela ditar as regras, né? Mas eu acho que o que falta é essa regulamentação. Tudo que é sem regulamentação é uma coisa estranha, né? Vira, sem dúvida. Né? Imagina. Aí todo esse debate sobre as big techs hoje, né? No mundo, né? Sim. E a questão não é ideológica e nem de censura, é questão capitalista mesmo. Né? O cara quer faturar. Se o fake news, gente, dá R$1 milhão de lucro, e uma notícia normal dá R$100 mil, ele vai querer a fake news. É ele que ganha o dinheiro. Né? E as pessoas acreditam, não pesquisam. É a lógica capitalista, né? Antes, só uma coisa que eu acho que eu esqueci de perguntar. Ou se nós falamos, me lembrem aí, eu não lembro de ter falado disso. A incubadora é um espaço de exposição. E aí eu tenho uma exposição de fotografia, de pintura, enfim. O Luiz também é um artista fantástico, a gente pode querer alugar o espaço para fazer exposição. Isso também pode. Isso também pode. A gente tem várias salas, tem 3 salas expositivas, além da loja, e você pode alugar uma sala pequena, você pode alugar as 3 salas, você pode alugar 2 salas. E aí você faz a exposição que você quiser. Que você quiser, né? do tamanho que você quiser. É um espaço, a nossa associação disponibiliza esse espaço com monitoria e com expediente aberto. Vai lá, conversa e... Vai lá, conversa, apresenta a proposta, assim como outros. Se quer dar um curso na incubadora, apresenta o seu curso lá, a gente conversa, senta e solta para a galera fazer. A gente quer ser um polo de formação, não só de artista, mas de qualquer outra ideia também. Legal. E de informação ao público, né? De informação. A teia colaborativa, da qual a última vez eu vim falar aqui. Exato. Também tem as nossas reuniões são lá na sede da incubadora, né? Sim. A gente tem lá a plaquinha da teia. Então, é um polo, né? De ideias, de artistas, enfim. Lá junto a galera. Ô, Vitor, quem é gestor cultural, assim como em outras áreas, né, acaba deixando a própria obra em segundo plano. Isso está acontecendo com você, não? Não, isso eu sempre tive cuidado de nunca permitir, né? Mesmo quando eu trabalhei no setor público, em prefeitura ou em outros lugares, eu sempre mantive uma atividade paralela. Que é lógico que o ritmo diminui um pouco, né? Dependendo do tipo de trabalho. Sim. Mas o importante se tivesse, como é que chama? Você vende um conselho? Eu vendo. Nunca deixe de fazer isso para o artista, né? Se ele assume uma função administrativa ou de produção, nunca abandone o seu lado artístico, mesmo que você diminua, mas não pare. Porque parou, você perde tempo, né? A arte é como... Você tem que sempre fazer um exercício, né? O desenho é muito importante, né? Por exemplo,
Se você pratica o desenho diariamente, seu desenho vai melhorar daqui 5 anos de uma maneira que você não pode imaginar. Né? Agora, se você fica naquela de desenhar de vez em quando, vai ser sempre aquilo, né? Então, o Beleza mesmo, né? O Beleza foi meu professor no Major. Beleza é o culpado de eu ter sido artista na minha vida, de decidir. Eu me despertei para o lado das artes através das aulas do Beleza. E uma coisa que ele falava, né? Eu desenho desde criança e não paro de exercitar. Sempre né? desenho. Sempre desenhar. Né? O artista vai se destacar conforme essa evolução dele, de nunca abandonar o próprio estudo, né? De manter, de respirar, de fazer. E você, assim, você sempre trabalhou com fotografia. Você tem as várias tecnologias na fotografia? Você mantém isso também? Mantém. Né? Desde a fotografia analógica, né, até a digital. Até a inteligência artificial já está usando também, um pouquinho. Legal. Aprendendo, né? Sim. Para quando a coisa, né, o mercado exigir, a gente já está preparado. Como é que é o nome daquele trabalho que você fazia analógico? De fotografar, e aí você mandava o filme... O cara fotografava também? Eu batizei de fotografia devolutiva, né? É o trabalho que eu fiz, a pesquisa do meu mestrado, né? Que eu fotografava analogicamente num negativo, um filme de 36 poses, né? Tem gente que não sabe o que é isso, né? Nossa, isso aí parece a pré-história agora. Não é que é mesmo, cara. Aí eu rebobinava o filme. Rebobinava, hein? E deixava só a pontinha para fora, né? E não revelava o filme. Eu mandava para um fotógrafo da França. Eu fiz com 2 fotógrafos, uma fotógrafa e um fotógrafo. Mandava para lá, sem falar absolutamente nada do que eu fotografei. Aí eles colocavam na câmera deles e saíam batendo. Batendo fotos. E tiravam o filme e mandavam para mim. Aí eu revelava e aparecia saiu que tinha uma dupla exposição, né, ao acaso, né? Por isso que eu batizei de fotografia devolutiva. Ela fazia e devolvia para mim. Né? Né? Pra você. E era uma coisa... de brincar com acaso, né, na história muito da legal, arte, as coisas que davam certo, como se fosse mágica, assim, no nível de eu fotografar um cinzeiro de bituca de cigarro, assim, ó, com as pontinhas tudo enterrada, e calhar uma caveira. Nossa, no meio, lá da França, o cara nem sabia o que eu fotografei. Assim, né? Você conta, você nem acredita. E as imagens ficam muito parecidas com imagens de Photoshop, quando você manipula, junta 2 imagens, assim. Mas foi feito na raça, né? Foi feito ao acaso. Ao acaso. Analógico. E era interessante que num filme de 36 poses, dava para se aproveitar de 6 a 7 fotos assim que você não falava, que você não contasse, você não fossem pensadas. Era a minha próxima pergunta. Quantas que aproveitavam? Essa média, mais ou menos. Que legal. E aí, você passava isso depois para o papel, revelava? Depois revelava o negativo papel, e ampliava. Isso. E teve uma experiência que foi além ainda, porque um dos fotógrafos que eu fiz essa proposta, ele era cadeirante. Ele tinha poucos movimentos na mão, ele sofreu um acidente de aquele esporte, o rugby, né? E ele ficou numa cadeira de rodas desde jovens, e ele usava a câmera digital, né? Sim. E quando eu fiz a proposta, eu falei, mas Vitor, eu não tenho os movimentos para colocar o filme, para rebobinar, não vou conseguir fazer. Eu falei, é mesmo, desculpa, não lembrei desse detalhe e tal. Aí um dia chega um filme dele, falou, resolvi o problema. Por carta, era tudo carta, né? Tudo carta. Falei, aí, né, escrevia para ele, mas como é que você fez? Não, simples. Pus meu filho no colo, o filho dele tinha uns 6 anos, da minha cadeira de rodas, fui para os lugares, aí eu falei, fotografa isso aí, meu filho fotografava. Olha, que interessante. Aí ficou o acaso do acaso. O acaso do acaso do acaso. Nossa, muito bacana. Então foi um bônus, assim, que foi muito legal, né? Que contribuiu muito para essa tese aí, desenvolver mais ainda o acaso, né? Sem planejar, né? Sem foi um negócio nada, mas é maluco, né? Isso, a ideia do salto do analógico para o digital, para quem conheceu, é uma loucura mesmo, né? Porque imagina, todo aquele trabalho do filme, o cuidado do filme, né? Você fotografa e seja o que Deus quiser, tem a técnica da foto, mas pode ser que depois que revele não seja aquilo que você esperava. Né? Não, e a gente não tinha nenhuma comunicação, porque poderia ter feito assim, não, eu vou fotografar umas coisas mais neutras e você fotografa. Não tinha nada. Recebi o filme, batia,
Mandava que legal. Que dava, né? Cara, interessante. Ô, Vitor, uma coisa que eu até anotei aqui para perguntar para você é assim, como é que você aconselha um artista que assim, procure por você e peça uma ajuda porque ele está vivendo um bloqueio criativo? Porque eu acho que muitos artistas se queixam de bloqueio criativo, né? Muitos, né? Assim, como você aconselha uma pessoa que está sofrendo desse mal? Né? Tem várias técnicas. Eu nunca tive esse bloqueio criativo. Uma das coisas que eu cheguei à conclusão é a seguinte: você não ficar nunca amarrado a uma técnica só. Sim. Mesmo que aquela outra técnica você não vai mostrar para ninguém. Sim. Mas você tem que experimentar outras coisas. Então eu nunca fiz só fotografia. Eu sempre fiz pintura escondido, fiz aquarela escondido, fiz gravura escondido, fiz monotipia escondido. E você vai fazendo, porque aquilo te permite abrir novos horizontes, né? Agora, o artista que, por exemplo, você pega um aquarelista, que ele só vai ficar fazendo aquarela e tem um processo de bloqueio criativo, ele vai ter muito mais dificuldade de sair desse bloqueio, porque ele está amarrado àquela técnica. E eu não digo nem que ele vá desenvolver uma outra técnica a nível profissional, porque às vezes, por exemplo, isso tem nas artes que em outras profissões não acontece. Por exemplo, o cara que é aquarelista de primeira, tipo o Celião, né, que a gente conhece. Sim, o Célio. Ele chegou num nível de aquarela que é 10, né? Sim. Aí ele vai fazer uma outra técnica. Ele está no nível 2. Ele vai ficar com vergonha. Ele vai falar... Ele não vai querer mostrar. Exatamente, aquilo, né? Mas é importante fazer esse nível 2. Mas é um exercício para ele. Para abrir a caixa, né? Então a fotografia me permitiu isso de uma maneira... porque a fotografia ela vai para muitas vertentes, né? Eu atuei no setor publicitário, no setor de jornalismo, então você vai investindo em universos diferentes, né? E isso vai ampliando o seu repertório. Quando você está com bloqueio criativo, na minha leitura, eu acho que falta repertório para essa pessoa. O que é o repertório? Que eu acho que é o básico e que é uma coisa muito pouco difundida nas artes, né? O repertório é você ter base não só na sua área artística, mas ter uma base da história da arte em si. Porque às vezes o cara acha que descobriu a maionese, né? E aquilo o cara já fazia em 1870, pela falta de ele não ter esse estudo, né? Sim, então, você tendo esse estudo de como é a arte desde o tempo das cavernas, e você vai vendo todos os movimentos artísticos atrelados aos movimentos da época, da história, não só da história da arte, como da história da humanidade, vai te dando suporte, vai te dando opções e leques para você não sofrer essa barreira criativa, né? Então, assim, sofremos um bloqueio artístico, vai fazer alguma coisa de arte que você nunca pensou que ia fazer, né? Eu, por exemplo, descobri o desenho nas aulas do Beleza. Eu não sabia que eu sabia desenhar. Eu achava que eu desenhava mal, né? Nas aulas do Beleza, através das orientações dele, eu lembro que era tipo assim, lição de casa. Olhe para o espelho e te desenhe, né? Pô, eu fiquei me desenhando lá. Quando ficou pronto, eu me surpreendi. Porra, parece que sou eu mesmo, né? Eu falei, nossa, até que eu desenhei bem. Eu não sabia. Né? Sim. Então, se o Beleza não tivesse dado esse exercício, talvez eu nunca teria me enveredado. Na faculdade, o desenho de observação, que tem a modelo, aquela cena clássica, fica os cavaletes, a pessoa, aquilo lá foi primordial para desenvolver o desenho. E é uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Então, por isso que é legal você fazer experimentar coisas, né? O desenho de observação, que é uma coisa que não se faz mais, é uma coisa primordial. Né, o plein air, você já viu o plein air? Os artistas que pintam a livre, que tinham nas cenas de... o cara põe lá o cavalete e fica pintando, não sei o quê. Não existe mais. Não existe mais isso. Né? Então tem que voltar a fazer isso. Não precisa pôr o cavalete lá, faz um esboço, um caderninho, depois em casa vai pintar, né? Mas essa coisa de você experimentar sair da sua zona de conforto é muito importante para você evitar o bloqueio criativo. O bloqueio criativo. E quando você sai assim, ou você está fazendo uma viagem, você sempre leva um caderno assim para você... Eu levo a câmera fotográfica. A câmera fotográfica. É o meu caderno. Seria o meu caderno. Então, às vezes eu fotografo coisas que, olha, isso aqui pode dar uma ideia interessante. Uma ideia interessante. Não é, aquela foto não é nem um registro para nada, é só para gravar essa... Como se fosse desenhar um desenho mesmo, né? Assim, e faz esse
que... Eu não desenvolvi o desenho, mas eu sei que eu sei desenhar. Se você pedir para eu desenhar, eu desenho. Mas não é uma coisa que eu me realizo em outras coisas, né? Entendi. Mas foi muito importante o desenho para a minha própria fotografia. Porque no desenho você estuda composição, você estuda luz, que são as duas... Para mim, são os dois elementos fundamentais da fotografia. Sim, né? sim. Que é isso que eu acho que falta também, Luiz, você falou do bloqueio. Do bloqueio. Não importa qual a arte do cara, ele tem que estudar repertório. Por exemplo, o fotógrafo, né? Se você tem a oportunidade de estudar os quadros do Rubens, um pintor francês, acho que é francês ou espanhol, não lembro, que ele exagerava na luz, no contraste da luz. Tem muito no Louvre, assim, os quadros do Rubens. Você estuda os quadros dele, é uma aula de fotografia, né? Então, isso é repertório. Pô, mas você não é fotógrafo? Mas eu estou olhando aquele quadro, que aquele cara era o mestre da luz. Do ponto de vista da luz. Ele era o mestre da luz. Então, não tem o que você aprender mais do que com o Rubens de estudar a luz num quadro, mas que você aplica a sua fotografia a isso, né? Então, por exemplo, se o cara é padeiro, pô, ele tem que estudar, né, para ter um repertório, o que foi feito, qual é o pão que fez mais sucesso, por que o pão tem uma receita que vem desde a época medieval, qual que é o X dessa questão aí, né? Agora, se ele não estuda, já começa a fazer o pão, ele vai fazer só o pão, não vai ser mais nada que isso, né? E principalmente na arte, quando você desafia os paradigmas normais, você sempre dá um passo importante, né? A gente sempre cita o Urinol, né? Aquela clássica obra. De quem que é o Urinol? Do Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Ele pegou um urinol, pôs de ponta cabeça numa exposição e assinou, né? Obra de arte. A sopa, Campbell? A sopa já era do pop já art. Era do pop art. É do Andy Warhol. Andy Warhol, E ele dialogou com a publicidade, a arte da publicidade na arte do dia a dia, né? E o Marcel Duchamp, lá no comecinho, ele foi o primeiro que, numa exposição não tinha quadro, tinha um urinol lá como uma escultura. Né? Sim. Então, imagina o tranco que deu na cabeça da galera na época. Que era para mostrar a ideia, simplesmente que a ideia também pode ser uma obra de arte, né? Então, quando as pessoas veem uma coisa muito polêmica, assim, é uma provocação mesmo. Provocação né? do Não artista. É que aquilo vai ser... vai se transformar num gênero, né? Num gênero, assim. Então, essas provocações provocam discussões, sejam benéficas ou não, está discutindo a arte, né? Teve um cara recentemente que pôs uma banana num quadro com uma fita adesiva e leilou lá. Pô, isso aí o Duchamp já fazia, né? Eu achei tão... Né, meio... Mas é para resgatar aquela coisa, né? Aquele momento disruptivo ali, Duchamp, que ano foi, hein? Duchamp, acho que é de 1910, 12... Começo do século começo. Lá no comecinho, né? Antes do cubismo, antes de outras coisas. Era tudo mais ou menos junto, mas assim, ali, né? em coisas separadas, né? E ele era um pintor, um bom pintor também. Mas eles acham que ele nunca pintou. Que ele nunca pintou, só fez... Luizinho, mais alguma coisa aí? Não, da minha parte, tô tranquilo aqui, Vilão. Deu a nossa hora. Eu vou abrir aquela câmera lá para você. Aí, se você quiser repetir tudo que você repetiu aí. Qual é aquela na 3 ali. Convite, né? Não, pode ir já? Pode. Eu queria agradecer o espaço mais uma vez. Muito legal esse espaço que esses amigos nos dão. Agradecer a oportunidade de divulgar, que é principalmente a maior dificuldade que a gente tem, né? E falar do Festival Brasileiro de Nanometragem, que as inscrições estão abertas no site até o meio de abril, então é só fazer um filme de 45 segundos, faz com o seu celular, faz com o seu filho, com o seu amigo, enfim. O site está embaixo no GC. O site está aqui para participar e para ver seu filme numa telona, que isso é o mais legal. Não é mais legal do que participar do festival, é você poder ver o seu filme numa tela exibido profissionalmente ao ar livre, né, junto com os amigos, com a família, que é para resgatar essa coisa do cinema, né, que o shopping perdeu, né? Que hoje em dia só tem cinema no shopping. Antigamente a pessoa ia no cinema, ela saía do cinema, encontrava todo o povoado da cidade e comentava coisas do filme, ou comentava, amanhã eu tô ferrado, tem que fazer isso, aqui.
Agora no shopping perdeu, porque você não conhece ninguém. Nossa, eu não pensei nisso. Então é a coisa da morte do cinema de rua é muito triste, porque ela tinha um pós-social do filme que se perdeu, né? Que isso não tem na televisão, não tem no shopping. Então as pessoas saíam do cinema. Eu lembro do Cine Atibaia subindo a subidinha ali daquela rua quando você sai por baixo, daí você via quem que estava no cinema, porque no escuro não dava para ver. Ô fulano, não sei o que, amanhã você vai jogar bola lá, não sei o que, vou lá, não sei o que, então. E aí, gostou do filme? Não sei o que, né? Não gostei. Então você tinha um debate crítico, uma interação, ficava. Que fosse 5, 10 minutos de conversa, mas você encontrava pessoas que no seu dia a dia você não encontrava mais. Aliás, né? O cinema era um evento. Você ir no cinema era um evento. Quantos casamentos não começaram no cinema, né? Namorados, né? Eu mesmo sou um caso desses. Os primeiros beijinhos com a minha esposa foi no cinema. Foi no cinema. Né? Então... Lembra que o Beleza falou que da casa dele, que é em frente, que é em frente ao cinema, ele via Imagina que isso está claro na memória dele. O luminoso do cinema na frente, o que passava e tal, anunciando os filmes. Mudou, né? Ainda tem, Atibaia ainda tem cinema aqui, não é shopping. Ainda tem cinema de rua, né? E é muito legal você poder fazer uma nanometragem, olha isso, só o Festival Brasileiro de Nanometragem permite isso no mundo, eu posso falar com categoria assinada. Sim. Você faz um filme hoje, vai passar aqui em maio, né, no festival. Em junho já passa na França, se o seu filme for selecionado. Isso para um currículo não tem na história do audiovisual brasileiro, não existe oportunidade igual. E é isso que o Festival Brasileiro de Nanometragem proporciona e vem proporcionando nesses 12 anos de existência. Então está todo mundo convidado a participar. É isso aí, tá aí no GC como acessar o link, não, mas o site, né, da incubadora. E lá tem a instrução para a participação do nanometragem, então todos convidados. E convida todo mundo a conhecer a nova sede da Incubadora de Artistas, lá na rua José Lucas 138. 138, na Rua das Duas Igrejas, famosa. É isso aí. Beleza. Mais alguma coisa? Não, só agradecer o Vitor. Eu que agradeço. Obrigado da presença, do esclarecimento. E assim, 35 e o primeiro. Ele abriu e agora está no 35. Precisa ver o número cabalístico, 35. Legal. Então, gente, é isso aí. Obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente. E qualquer dúvida, elogio, crítica, estejam à vontade para escrever aí. Tá bom? E vamos que vamos. Valeu! Valeu. Tchau!